Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Vozes da Saúde Diálogos Coletivos. E nessa noite estaremos conversando sobre um tema bastante comentado nas redes sociais, no cotidiano, fake news e os impactos na saúde. E para essa conversa, trarei aqui alguns colegas. Me chamo Andrelândia, sou psicóloga, mestrando em saúde coletiva, e vamos conversar com... Oi, gente, eu me chamo Laís, desde já é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou enfermeira, também sou mestranda em saúde coletiva aqui na FACISA, em Santa Cruz, e hoje a gente vai estar debatendo sobre esse tema realmente muito importante, principalmente para a saúde. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Eric, sou nutricionista formado aqui pela FACISA também, e assim como as colegas, sou mestrando em saúde coletiva aqui na FACISA, e como já adiantaram, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema das fake news, especialmente que impactos ela tem para a saúde, para a nossa saúde, que é um tema muito importante, atual, não só atual, e necessário também para a gente debater um pouquinho no programa de hoje. Muito bacana, pessoal. E aí, fake news é um tema que a gente tem escutado bastante, e tem se popularizado, mas afinal, explica aí para a gente, o que é essa tal de fake news? Então, gente, fake news é a disseminação de informações. Essas informações geralmente são falsas e podem ser sobre diversos assuntos, seja ele doença, saúde mesmo, e também pode ser disseminado em diversos meios, principalmente, especialmente nas redes sociais, onde a gente vê e se fala bastante sobre isso e que pode acarretar em causar danos a uma pessoa. Essas informações, muitas vezes, elas são vistas como verdadeiras, às vezes até é difícil de identificar que são falsas, e para a saúde gera um grande impacto, porque as pessoas podem tomar decisões, sejam elas coletivas ou individuais, e isso pode influenciar no seu bem-estar, individual ou de toda uma população. Então, é realmente um tema que a gente tem falado bastante, que ele não é de hoje, mas é mais contemporâneo o nome fake news, ser falado hoje em dia, mas que não é de hoje. Uhum. E aí, uma tradução mais simplificada é notícias falsas, para essa terminologia. E Laís conta, que esse termo, não é novo, a existência das notícias falsas, não começaram, agora, mas antes, Mas por que, Eric, você acha que esse tema tem se tornado ainda mais relevante, nesse momento que a gente está vivendo agora? Porque as pessoas têm falado tanto nesse termo, nessas notícias. Andrelândia, eu acredito, que a volta, dessa discussão do que é fake news e o porquê que ela se propaga, se tornou um debate atual muito do cenário globalizado que a gente vive realmente, Então, hoje em dia, é muito fácil a gente estar exposto, a novas informações, a novos tipos de conteúdo, as redes sociais, os celulares, a internet, isso tudo aproximou, a gente, a sociedade de forma geral, ao acesso a diversas informações. Eu trago sempre um exemplo, que eu penso, que eu acredito que dá a ideia de a gente contextualizar o porquê esse impacto é tão grande atualmente, porque antigamente, voltando assim, por exemplo, no tempo do jornal, quando existia o jornal, que era a principal forma de veicular notícia, Então, as notícias, normalmente eram repassadas no jornal. Então, o jornal tinha edições diárias, havia uma série de redatores e pesquisadores, jornalistas que produziam esse jornal. Então, a notícia em si era veiculada
muitas vezes uma vez por dia ou 2 vezes por dia num veículo, né, que atingia muitas pessoas, mas nem todo mundo. E hoje em dia esse cenário é completamente diferente. Então, a maioria das pessoas, né, hoje em dia tem um celular na mão, tem acesso às redes sociais, tem acesso à inteligência artificial e a diversos recursos que aproximam essa comunicação entre as pessoas. Então, é um ambiente, né, forma um ambiente, né, muito propício à veiculação de informações e inclusive as fake news, né, que são essas notícias falsas, né, e só um adendo, né, que falando um pouquinho sobre a temática, né, eu vi 2 conceitos que são bem parecidos, mas tem algumas razões diferentes, né, que é o da fake news que a gente está trabalhando hoje e o da má informação, que é um conceito importante para a gente entender também, né, só explicando rapidamente, né, tentando falar um pouquinho sobre cada um. Diferente das fake news, a má informação é uma notícia falsa, realmente, é uma notícia falsa, mas que muitas vezes não tem uma intencionalidade por trás daquilo ser vinculado, né? Não está servindo algum interesse, digamos assim, né? Não tem um propósito específico. Não quer prejudicar, né? Alguém, assim. Exatamente. Não digamos assim, uma falha na checagem de uma informação, por exemplo. Já as fake news têm outro viés, né? Tem outro valor e tem outros interesses por trás, digamos assim. Então é importante a gente, nesse cenário, né, veicular o que é fake news, o que é má informação e a que interesse, né, que isso pode tá servindo, né, digamos assim. É importante falar nisso, que muitas pessoas não sabem, né, a diferença. E como eu já havia falado, às vezes não sabe nem diferenciar a questão da fake news, porque ela parece ser muito verdadeira realmente, né? É feito todo um atrativo, né, uma forma de publicação para que as pessoas achem que aquilo é verdadeiro, quando na verdade não é. Então, identificar não é um caminho tão fácil. É por isso que existem esses canais, existem, né, essas discussões para que a gente possa falar sobre isso, disseminar esse conteúdo tão importante, né? E quando a gente fala de fake news, eu lembro muito da pandemia, né? Não tem como falar de fake news e não falar da pandemia, que foi quando esse tema ficou tão falado, tão explicitado, né? A gente viu mais ainda esse termo, né? E a pandemia, resumindo, um caos, né? Tudo caótico. A gente vê como foi realmente a ação da fake news. Muitas informações, e informações, assim, muitas mesmo, né? Que eram falsas, mas que muitas delas pareciam verdadeiras e as pessoas acreditavam, né? Infelizmente. A gente viu aí redução de vacinação, as pessoas se automedicando e tomando medicação errada que não era para aquele vírus. Então, realmente, né? Foi um caos e a fake news acabou sendo mais... A gente começou a falar mais sobre ela nesse triste período que foi a pandemia, mas foi aí que a gente acabou conhecendo mais um pouco, né? E eu acho que a partir disso, né, que o tema ganha ainda mais relevância, né, após esse recorte da pandemia, né? Então, foi um volume tão grande de fake news e de informações controversas, vamos dizer assim, né, vamos a essa expressão, que é urgente, né, a gente tratar sobre esse tema, abordar essa temática e alguns dispositivos, né, de como detectar e de entender como é esse fenômeno, né, digamos assim. Entender esse fenômeno é uma parte importante para desfazê-lo também, né? Então... Eu lembrei de outra palavrinha, né, que é infodemia, que a gente acabou conhecendo também bastante através da pandemia, né, que a infodemia é essas informações que são vomitadas, digamos assim, né, elas são muitas informações e né, até a Organização Mundial da Saúde traz essa terminologia que foi justamente na pandemia, né? Foram, como eu já tinha repetindo, né? Muitas informações que pareciam verdadeiras e não eram. Então, surge esse termozinho aí também, quando são essas diversas, né, informações disseminadas. E é interessante, né, que esse termo, né, que a OMS traz, né, da infodemia, né, esse excesso de informações, né, o quanto bombardeia, né, a população, né, a ponto delas acreditarem realmente que a notícia é verdadeira, né, pelo excesso, pela repetição, né, pela falta de compreensão mesmo, né, do assunto, né, por confiar, né, em algumas autoridades. Sim. E aí vocês trazem, né, um período interessante, né, que é o período da pandemia. Então a gente percebe que em emergências, né, de saúde, ou guerras, ou questões ambientais, a gente vê, né, as fake news, né, crescendo de forma alarmante. E aí vocês trazem uma palavra que é importante:
porque tem interesses, né, por trás das fake news, né? Tem uma intencionalidade. E aí, né, Eric trouxe um pouquinho, né, que antes, né, o veículo de informação era o jornal, né? Então tinha uma avaliação, tinha uma análise, tinha uma pesquisa de campo. Então aquilo que era noticiado, né, passava por um processo de análise até chegar, né, ao cidadão comum, né, que liga a televisão para acompanhar o jornal. Mas aí, Eric também traz, né, você comentou um pouco sobre o avanço da tecnologia, né, as redes sociais, que tem o seu lado positivo, né, mas tem também o seu lado negativo. E o que é que vocês percebem, né, que as redes sociais, né, podem possibilitar em relação às fake news? Então, eu acho que as redes sociais, elas têm um papel central, né? Quando a gente fala de fake news, justamente devido ao que Eric já estava falando. Hoje em dia é muito rápido a gente disseminar informações, a gente vê as coisas. E as redes sociais acabam tendo esse papel central. Muitas plataformas trabalham, né, com likes, comentários, então, visibilidade. Então, para eles, isso é muito bom. Então, toda informação, principalmente fake news, que está lá, é uma coisa rápida, é uma coisa direta, é uma coisa que chama atenção, é muito rápido os compartilhamentos, os comentários, e é isso que as plataformas querem, né? É isso que vai sustentando as plataformas. Então, acabam tendo esse papel central, porque hoje em dia, como o Eric falou, quase todo mundo tem celular, todo mundo tem algum aparelho que tem acesso à internet, né? Tem os que não têm também, mas a gente sabe que a maioria tem. Então, acaba tendo aí esse papel central, né? As mídias, as redes sociais, de as pessoas sempre estarem ali conectadas e sempre estarem vendo essas informações. E só acrescentando, né, um pouquinho, eu acredito que outro papel das redes sociais nesse cenário é a possibilidade que ela tem de formar grupos e grupos grandes, né, digamos assim. Então, todo mundo tá em 2, 3 grupos, no mínimo, né, um grupo mínimo tá em 2, 3 grupos, que nesse grupo sempre rola muita informação, a facilidade, né, hoje em dia, às vezes, com 2 cliques, 3 cliques, você passa a informação que você recebeu para um outro volume de pessoas, né, então a capacidade que isso se espalha, né, a possibilidade e a velocidade com que isso, né, ganha novos leitores, né, vamos dizer assim, é muito importante e é um fator das redes sociais que contribui para esse passar de informações, especialmente das fake news. E como a gente sabe também, né, muitas dessas redes sociais trabalham com algoritmos, com bolhas informacionais, né, digamos assim, então são grupos mais coesos que têm um determinado tipo de crença ou metodologia, né, ou algo do tipo, que é muito mais fácil espalhar essas informações do interesse daquele grupo dentro deles. Então, se reverbera cada vez mais dentro desses grupos, né? É muito mais fácil transmitir essa informação. Então, a pessoa que está lendo, que recebe desse grupo, ela não... Muitas vezes ela nem tem interesse em checar ou nem tem a possibilidade de checar. Então, que é um grupo que talvez para ela seja de confiança ou de que compartilha as mesmas crenças ou os mesmos valores. Então, a chance dela encaminhar, vamos dizer assim, né, usando uma palavra que é um dos recursos que tem nas redes sociais, a chance dela encaminhar essa informação para outras pessoas é muito maior, né, do que uma informação que seja checada ou que seja de uma bolha que ela não pertence. Então, acho que é um dos papéis das redes sociais essa possibilidade de facilitar a transmissão, né, a veiculação, né, dessas informações também. Eric falou uma coisa muito importante, uma palavra, que eu acho que ela é muito chave quando a gente fala nisso. Confiança. Que complementa o que a Andrelândia disse, que muitas pessoas, elas confiam em outras, influenciadores digitais, pessoas que são autoridades. Então, o discurso dessas pessoas são muito importantes, né? A gente viu mesmo voltando ao cenário da pandemia, né? Quanto discursos de pessoas que eram autoridades, que eram influenciadoras, realmente influenciaram outras pessoas a tomarem medicação errada, a não se vacinarem. E aí a gente teve vários problemas, né? Para a nossa saúde pública, para a nossa saúde coletiva em si. Então, a confiança, né, é uma palavra muito, muito importante quando a gente fala em fake news. As pessoas confiam em outra. Então, se ela está dizendo aquela informação, lógico que ela vai confiar, né? Só que se a informação é falsa, isso pode acarretar um problema para a saúde dessa pessoa, né? E não é esse o objetivo, né, que a gente quer.
E é muito importante, Laís, quando você traz essa questão da confiança, né? Eric fala também um pouco sobre a formação de grupos, né? Que fala um pouco sobre a identificação, né? E é interessante perceber que a fake news também mexe, né, com essa parte, né, afetiva, né, das pessoas, né? Com as emoções das pessoas, né? Com as crenças, né? Com aquilo que elas acreditam. Então, acaba, né, facilitando, né, a adesão das pessoas a essas notícias falsas, né? Seja por medo, seja por ansiedade, seja por confiar, né, na pessoa, seja por seguir, né, pessoas que se dizem, né, especialistas ou figuras de autoridade no assunto, e as pessoas vão lá, né, e acreditam, né? E muitas vezes não sabe aonde checar, né? Como é que avalia isso? E aí, o tema de hoje a gente traz também um recorte importante que é para a saúde, né? Quais são os impactos, né, da fake news para a saúde das pessoas que vocês têm percebido, conseguem enxergar, têm lido, né, nos estudos de vocês? Quais são os impactos? Então, muito do que eu já falei, né, que é a redução da vacinação, a fake news causa, o corte, assim, do tratamento, das pessoas pararem de se tratar muitas vezes. Tem uma parte muito importante da nutrição, inclusive, né, que é dietas. Tem gente que faz diversas dietas porque veem um alimento, fazem e param de fazer, né? Às vezes tem um tratamento de diético para fazer e às vezes param porque não, acho que isso não é para mim, ou não, eu vou fazer isso porque tal pessoa disse que assim emagrece. Então eu vou usar isso aqui porque vai me ajudar, mas os dados científicos, né, as bases por trás disso, não se sabe. Muito importante também, realmente, a saúde mental. Muitas pessoas, né, os impactos que trazem para a saúde é a saúde mental das pessoas, que realmente acabam muitas vezes ficando abaladas, né? Se Eric quiser complementar, principalmente, né, ele, nutricionista, né, essa parte eu acredito que ele vê bastante das dietas, né, Eric? Exatamente, né? Na nutrição e também em outras áreas, né? Digamos assim, hoje em dia, né, com as inteligências artificiais, sempre tem um nutricionista IA, né? Um profissional de educação física IA, um psicólogo IA, um enfermeiro IA, né? Então, tudo hoje em dia, né, a gente acaba recorrendo a essas ferramentas que acabam, né, no uso da população ou de muitas pessoas, substituindo um profissional que seja de confiança, que tenha anos de formação, né, anos de dedicação na área de ensino, né, para ter um conhecimento que seja importante naquela área, né? Então, além desses impactos também, né, uma coisa que eu acho muito importante para a área da saúde é, muitas vezes, a descrença também em alguns serviços, né? Em alguns profissionais, em alguns discursos. Então, muitas vezes, quando você choca um influencer que você, digamos assim, segue e confia, e o discurso dele é contrário ao de um especialista, de alguém formado na área, né? Muitas vezes, a credibilidade desse profissional é até questionada, né? E, ele disse isso, mas tal blogueira falou outra coisa e olhe como é o corpo dela, por exemplo, né? Olhe como é o corpo dela, olhe os resultados que ela tem, como é o estilo de vida dela. Então, se ela falou, deve estar certo. E aquele profissional, né, muitas vezes é desacreditado, né? Então, eu acho que isso é um impacto muito importante, né? Quando a gente pensa, né, na influência direta na população. E sem falar nesses casos, né? Redução de vacinação, que a gente já viu que isso acontece bastante, né? E questionamento, né? Sobre a eficácia ou a necessidade das vacinas, de alimentações, né? Para determinados grupos, ou isso inflama, ou isso não inflama, isso faz bem, isso faz mal, eu posso ou não posso comer aquele tipo de alimento, né? Então, tudo isso, né? Muitas vezes é o conteúdo que a gente consome de uma informação que veio rapidamente ali no WhatsApp que a gente tomou como verdade. Então, eu acho que é importante a gente pensar criticamente, né? De onde vem? Qual é a fonte dessa informação? Quem é que está veiculando essa informação, né? Então, é muito importante a gente pensar nesses fatores quando se chega uma notícia, né? No celular da gente, especialmente. Eu também lembrei, a nível hospitalar, né? Eu trabalho no hospital atualmente e eu lembrei, né? Que acaba causando também altas internações, né? E isso traz gastos para a saúde. Então, são coisas que às vezes as pessoas nem pensam, mas que realmente acontecem. Automedicação também,
né? Que acontece muito, as pessoas tomando vários remédios, vitaminas, e muitas vezes sem exames, sem fazer exames, enfim, né? São realmente uma questão de coisas que influenciam diversas áreas da saúde a nível, né, individual e também coletivo. Uhum. E aí traz, né, muito sofrimento, né, para as pessoas, né? Porque as fake news, né, pelo que vocês falam dos impactos, né, para a saúde, acaba criando expectativas que no final, né, são ilusórias, né? Sim. Por exemplo, a dieta milagrosa, né? Em tantos dias você vai ter o resultado. O checklist, né, da saúde mental. Ah, você tem transtorno depressivo, né? Ou se não tome vacina, né? E aí a gente tá vendo isso, né, na prática, a redução. E o Sim. retorno de doenças que antes, né, já estavam, né, controladas. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, pra gente ouvir agora o que o povo de Santa Cruz, né, fala a respeito das fake news. Como é que eles percebem se eles já caíram em alguma fake news? Então, vamos ver o que é que a galera de Santa Cruz tem vivenciado com as fake news. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. Nós vivemos em uma época em que as notícias são rapidamente compartilhadas. E muitas vezes a gente acaba compartilhando sem saber até se elas são verdadeiras ou falsas. Para saber como a desinformação pode afetar a vida das pessoas, nós estamos aqui no centro de Santa Cruz para ouvir quem mais entende do assunto, o povo. Então, bora saber o que está na boca do povo? Boa tarde, pessoal. E hoje nós estamos aqui com Sofia. Sofia, obrigada por participar do nosso quadro Na Boca do Povo. E o que a gente quer saber de você hoje é se alguma vez você já acreditou em alguma informação de saúde e depois você percebeu que era mentira ou soube que era mentira. Já aconteceu isso comigo. Tipo, eu tava no Instagram, apareceu, tipo, por exemplo, se a pessoa comesse macaxeira, eu ia ficar com dor na coluna. Acreditei nisso. Então você viu a notícia e logo acreditou e depois você descobriu que era mentira aquela notícia. Sim, depois alguém foi me corrigir e eu pesquisei também, porque eu não acredito em qualquer pessoa dizendo, né? Eu pesquisei, aí apareceu que era mentira, era falso. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Paulo, e o que a gente queria saber de você hoje é se alguma vez você já acreditou em alguma informação assim de saúde que chegou no seu celular ou no Instagram e depois você descobriu que era mentira aquela notícia. Já aconteceu isso com você alguma vez? já. Já? Você lembra sobre o que era esse tipo de notícia ou não lembra? Não lembro, não, que chega muito, né? A pessoa fica em dúvida assim pra acreditar, né? Que muitas coisas hoje em dia tem mentira e tem uns que é verdade, né? E na sua opinião, você acha que essas notícias, que são falsas, né? Elas podem impactar na vida das pessoas, na saúde, e o que é que você acha? Pode, né? Muita gente acredita, né? Assim, vê, aí fica bota na cabeça, será que eu tô com isso, com aquilo, né? Muita gente acredita. Vê assim, aí fica em dúvida. E isso pode gerar alguma coisa na vida da pessoa? Pode. Muita gente já falou pra mim que vê, tem muita gente que acredita, né? Vê, mas rapaz, tá acontecendo isso e aquilo. Nós estamos aqui com Maria da Salete. com Dona Salete, né? Obrigada por participar do nosso quadro Na Boca do Povo. E, Dona Salete, hoje o que a gente queria saber, perguntar à senhora, é se alguma vez a senhora já recebeu alguma informação em saúde e depois descobriu que aquela informação era mentira, era falsa. Alguma notícia? Não. Quando a senhora recebe, assim, alguma notícia, alguma informação de saúde no celular, no WhatsApp, no Instagram, a senhora vai saber primeiro se é verdadeiro ou falso ou a senhora já compartilha? Não, vou saber se é verdadeiro ou falso, com certeza. E como é que a senhora faz isso, para verificar se é verdadeiro ou falso? Para o meu menino olhar. Pede para o seu menino olhar? É. Certo. E a última pergunta, né, para a gente saber, assim, se na sua opinião, essas fake news, elas podem impactar na vida da pessoa? Pode sim. Então, e como pode?
De alguma forma específica que a senhora esteja lembrando? Algo do tipo? Por exemplo, você inventar uma mentira e passar para frente para outra pessoa, sem ser verdade. E às vezes aquela pessoa pensa que é verdade e causa um tumulto, né? Realmente. E a senhora poderia deixar algum recadinho para o pessoal de casa, né? Que às vezes recebe aquela notícia, aquela informação e sai compartilhando. Se a senhora acha que é importante verificar primeiro. Com certeza, é importante verificar primeiro, pessoal. Nunca passe a informação para frente sem verificar se é verdadeira ou falsa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso quadro Na Boca do Povo de hoje. E não para por aqui. Nós temos muito mais o que discutir sobre fake news e saúde. Então, fiquem com a gente. Então, pessoal, pelo vídeo, né, as fake news não estão só na boca do povo, né, mas na vida, no cotidiano dessas pessoas, né? E a gente percebeu, né, a fake news presente na vida dessas pessoas de formas diferentes, né? E como é que é isso? A desinformação atinge todos, algumas pessoas mais do que outras. Como é que é isso na prática? Então, né, quando a gente vê o perfil, e foi bem interessante, né, esse Na Boca do Povo, né, que a gente viu perfis diferentes, né, que discutem a mesma temática, né, e de alguma forma a gente viu que todos, né, de alguma maneira são afetados, né, com essas informações, né. Um dos companheiros, né, citou que a gente chega vendo no celular, é uma ruma de coisa que a gente vê e a gente acaba acreditando. Isso chega no de todo mundo, né, como a gente viu, mas um ponto importante, né, que a gente deve considerar, né, que quem está compartilhando essas informações, né, e a capacidade também do sujeito, né, como que as pessoas veem aquela informação, né, a gente já trabalhou até um pouquinho antes, né, que muitas vezes as informações têm um apelo emocional, né, tem um discurso, né, digamos assim, um discurso apelativo, né, que a gente chama, aquele discurso que faz a gente realmente evocar algum sentimento, reforçar uma crença que a gente já tem. Então, esse grupo, né, de pessoas, né, talvez, né, esteja mais sujeito, né, a receber esse tipo de informação, por exemplo, né, pessoas que talvez uma capacidade, né, de mexer nas redes sociais, de conferir informações, de pesquisar, né, fontes de dados confiáveis, talvez sejam sujeitos, né, que às vezes vê e nem por maldade, né, ou como a gente falou, né, que às vezes tem um interesse por trás. Às vezes não é nem o interesse daquela pessoa em si, né? Mas ela viu de uma pessoa que talvez ela tinha como uma pessoa de confiança, né? E que para ela aquilo ali muitas vezes é verdade. Então, e ela recebe de muitas pessoas, então muitas pessoas estão falando a mesma coisa, né? Como é que isso para essa pessoa, como isso chega, né, para essa pessoa? Então, para ela, talvez aquilo ali, né, como a gente falou também, né, das redes sociais, talvez o ciclo social que ela esteja, né, todo mundo compartilha a mesma coisa. Então, pra gente, né, até pra gente mesmo, né, aquilo ali se torna uma verdade, se torna o que a gente vê é só aquilo, então provavelmente aquilo talvez seja uma verdade, né, que a gente tá diante dos nossos olhos, né, então tem toda essa questão da apelação, né, da capacidade da pessoa também reconhecer essas informações, ter um pensamento crítico, saber conferir, né, como a gente viu com Dona Salete, né, num dos vídeos, ela falou, eu recebo e o que a senhora faz, né, eu deixo meu menino ver, e ele confere, né? Talvez trabalhar até com Dona Salete, né? Um exemplo, né? Um exemplo aleatório. Só usando o caso que a gente viu aqui. Talvez de como que essa pessoa ela pode também ser capaz de checar as próprias informações que chegam antes de pensar em compartilhar, né? Essas informações também. Realmente, muito interessante, né? O vídeo. A gente viu 3 públicos diferentes, né? E a gente percebe que realmente a fake news ela está muito mais disseminada hoje em dia. Quando foi perguntado, né, se eles sabiam, eles já apareceu na mente aquilo, já passei por isso, né? Dona Salete que falou, não passei. Mas os outros 2 entrevistados, já me aconteceu, já vi no Instagram, não sei onde, né? Então a gente vê que realmente é bem mais disseminado hoje em dia, as pessoas conhecem mais. E né, será que assim como Dona Maria, Dona Salete, você também, né, quem está em casa nos assistindo, acha que também não passou por alguma situação de fake news? Porque, como a gente vinha comentando, né, realmente as informações elas parecem ser bem verdadeiras.
mas muitas das vezes elas são falsas. E como fazer para identificar? Eric bem mencionou, né? Dona Celeste falou que mostra ao filho dela. Mas e aí, como é que você faz, né? Dentro de casa, no seu lar, onde você estiver, para identificar, né, que essas informações são fake news, né? Então aqui, né, a gente tem, né, algumas ideias, né, de como vocês podem estar fazendo, né? Sempre identificar o autor, olhar se tem autor, quem é o autor, identificar se tem referência, uma referência atualizada, né, de onde está saindo, onde é a fonte dessa informação. É importante também comparar, né? Então, comparar as informações. A gente tem sites oficiais, a gente tem órgãos como, por exemplo, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, nas redes sociais mesmo. A gente pode estar seguindo, né, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde que tem por aí, né, focando no tema saúde, né, que a gente debate hoje. Mas, né, essas formas, essas maneiras, não olhar e compartilhar, é sempre importante você ver e analisar, tentar analisar para ver se aquilo realmente é verdadeiro, né, ou não. Então, sempre estar conferindo essas informações, né, seguir, uma dica também, né, seguir pessoas que falam sobre, que são embasados cientificamente, que falem as coisas baseadas em pesquisas, né, em artigos, que sugerem artigos para você ler. Então, isso acaba ajudando também, né? A você ter informações verdadeiras, e isso vai ser importante na sua vida, na sua saúde, na tomada de decisões. Então, né, buscando esses caminhos, né? Se os meninos também tiverem ideias, né? Algumas ideias que apareceram na minha mente, né? De como a gente pode identificar, né? Essas informações. E se a gente pensar também, né, hoje em dia, como identificar essas informações, né, até pelo mesmo formato, né, do discurso, né, hoje em dia tem sempre aquele meme, né, para quem é produtor de conteúdo, diz, tem que ter um gancho cativante, tem que usar vários cortes, mudar tom de voz, né, mas isso, né, também é um recurso de quem quer gerar esse compartilhamento. Então, muitas vezes, esse título, digamos assim, né? Esse título chamativo, que é isso ou aquilo, né? Ou algo é certo e tudo que é o contrário é errado, né? Esses tipos de discurso também, né? São formas de a gente perceber, né? Porque a gente sabe que nem tudo é um preto no branco, né? Vamos usar essa expressão, né? Nem tudo é uma coisa ou outra, né? Então, profissionais ou pessoas que indiquem referências também, né? Que mostrem suas referências, que muitas vezes a gente vê um conteúdo, né, na rede social, por exemplo, né, e não tem indicação de uma referência de onde saiu aquela descoberta, né? Então, tudo isso, né, são alguns indícios de que pode, né, ter algum interesse por trás do que aquela notícia não seja totalmente verdadeira, né? Então, sempre checar, né, também, né, que tipo de pessoa tá veiculando aquilo, né? Será que é um blogueiro que tem 5 milhões de seguidores, que postava outro tipo de conteúdo além de saúde e agora está postando de saúde? Ou será, por exemplo, que é um profissional que está tentando produzir esse conteúdo, que usa aquele linguajar, às vezes que até distancia um pouco, né? Que às vezes é um linguajar mais técnico, mais científico, mas que aquilo ali também traz alguma informação, né? E que ele tá tentando, né, da forma que ele consegue, trazer informações verdadeiras e baseadas em boas fontes também, né? Acho que é muito isso, é muito atrativo, é uma linguagem muito simples, é uma linguagem muito direta. Então, o que eu já diria, né? Desconfie. Desconfie, porque geralmente quando é uma informação assim, né, mais científica, algo mais, né, com rigor, é uma linguagem um pouco diferente, é algo mais complexo, é algo que tem etapas, é algo que tem estudos. Então, as fake news realmente são assim, elas são simples, são diretas, são atrativas. E para você não cair nelas, né, é importante olhar isso. Geralmente, as verdadeiras, elas têm um teor mais complexo, assim. Então, coisas, né, pra gente prestar atenção, né? Até a gente mesmo que fala, a gente profissionais de saúde, a gente que tá, né, atuando, até a gente mesmo tem que se policiar em relação a isso. Bem bacana, né? E as reflexões que vocês trazem, né, reforça, né, que a fake news atinge todas as pessoas, Sim. né? Mas as pessoas experimentam de forma diferente, né? E a gente vê isso pela boca do povo, né? E aí a gente pode se perguntar o porquê, né? E aí a gente pensa, né, nos determinantes sociais da saúde,
É como, por exemplo, a renda, a escolaridade, a faixa etária, o acesso à informação, né? Ou o letramento tecnológico, o letramento em saúde, ou seja, você saber, né, avaliar ou conhecer, né, essa parte tecnológica ou os termos em saúde. Então, isso também contribui, né? E aí a gente pode fazer um paralelo, né, da Sofia, que viu a fake news, acreditou, depois foi pesquisar e viu que não era, né? E a Maria da Salete, né, que ela mostra para o filho porque ela não consegue, né, ter a mesma facilidade, por exemplo, da Sofia, né, que está ali na faixa etária, né, da juventude, né? E aí pensando, né, nessa problemática que as fake news, né, são, né, e que trazem impactos para a saúde, como a gente viu, produz sofrimentos, né? As pessoas criam expectativas e acabam, né, na ilusão ou frustradas por terem acreditado numa notícia falsa, né? E aí, o que é que vocês acham, né, como a gente, né, como profissional de saúde, né, pode ajudar essas pessoas, né, orientar essas pessoas a respeito dessa temática, né, de fake news, e se tem, né, políticas públicas, se tem regulamentação sobre isso, o que é que vocês podem falar sobre isso? Sim, pegando um gancho, né, dos determinantes, realmente, as informações chegam para todos, mas são afetadas de forma diferente, né? E aí, por exemplo, a gente fala de escolaridade. Uma baixa escolaridade, ela faz diferença, né, na vida de uma pessoa. Ela não pode não ter aquele olhar crítico, aquele olhar cuidadoso, minucioso, né, de tentar buscar essas informações. Ela muitas vezes nem sabe que ela tem que fazer isso, né? Então, os determinantes sociais acabam que fazem realmente a gente ver essa diferença, né? E a fake news, ela chega de forma diferente, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem acesso, né? Uma dificuldade de acesso a diversas coisas, à saúde, à educação, a diversas coisas. Quando ela vê uma fake news e, por exemplo, ela vê que aquele medicamento não é bom para tal problema de saúde. Então, essa pessoa, ela vai lá e para. Então, ela interrompeu o tratamento, né? E aí, isso é muito prejudicial para a saúde dela, porque é uma pessoa que já tem dificuldade de acesso. Então, até ela chegar a um serviço, a uma informação, ela já vai estar aí com problemas de saúde, né? Muito severos, assim. Vai desencadeando um problema e outro problema e outro problema, e ela talvez não vá saber que foi porque ela parou de tomar um remédio, né? Então, a gente acaba vendo que realmente impacta de uma forma diferente, né? E como abordar uma pessoa que tem, né, uma fake news, acho que era isso que você estava perguntando, né? Como é que lidar, como manejar. Então, eu acho que, inicialmente, uma escuta, né? Quando a pessoa chega para você, você tem que escutar essa pessoa ativamente, com paciência, com cautela, uma escuta ativa, entender o que ela está trazendo, entender os problemas dela, as dúvidas, os medos, né, muitas vezes, e não tentar, assim, um papel de confrontar, né, confrontar informações, mas de dialogar mesmo e de mostrar a ela dados científicos, órgãos, né, como a gente já vinha discutindo, órgãos que são que têm o direito de falar, né, que postam notícias que são oficiais, que são verídicas, né, notícias verdadeiras. Então, mostrar a ela que existe, é daquela forma, mas não confrontando, né, explicando, perguntando se ela entendeu, se ela tem dúvida, tentando também criar um vínculo. Acho que vínculo é muito importante, né, quando a gente está tratando desses assuntos. Então, tentar criar um vínculo com essa pessoa e mostrar a ela, né, o caminho que ela deve fazer, dizer a ela o que a gente também já estava falando, de como ela pode identificar, de como aquilo é uma fake news ou não. Então, eu acho que são essas as formas da gente conseguir, né, um êxito, de mostrar a ela como fazer, como ver, né? Até também para ela desenvolver um olhar crítico, né? As pessoas, elas têm autonomia no cuidado, na sua vida. Então, incentivar essa pessoa a ter um olhar crítico, né, analisar as situações é muito mais importante do que a gente já chegar dizendo, né, é isso, isso e isso. Então, é melhor mostrar a ela por que a gente chegou naquilo, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos assim. E falando um pouquinho, né, pegando o gancho na fala de Laís, a gente casa muito, né, com... Você falou de políticas também, né, da política de educação popular em saúde, né, que vem nessa visão, né, de trazer um diálogo entre a equipe de saúde, né, e os sujeitos, né? Então,
tem essa diferença. Você falou de letramento em saúde, né? A gente conhece, a gente que é da área de saúde, a gente conhece que tem, às vezes, termos, expressões, conhecimentos que são produzidos na área clínica, não, né? Ou nas áreas de cada saberes, que às vezes não dialogam com precisão, né? Com a maioria da população, que às vezes tem um baixo letramento, vamos dizer assim, em saúde. Então, talvez, a partir dessa política, né, a gente tenha que, né, estimular o serviço de saúde, as equipes de saúde a entender, né, como que a gente pode passar uma informação que a gente tem dentro da nossa área, né, dentro da nossa caixinha, vamos dizer assim, para o público em geral. Então, tentar trazer, né, de forma dialogada, né, o que Laís falou, que eu acho que é muito importante, da gente acolher as dúvidas, né, não é a gente chegar, perguntar o que a pessoa tem dúvida, por exemplo, e tentar, não é assim não, e dizer como é. Então, a gente tem que acolher a dúvida, né, o porquê que a pessoa acredita nisso, questionar até aonde você viu isso, né? Que tipo de informação essa pessoa está consumindo, faz parte também do trabalho da equipe de saúde, né? Entender o contexto de cada sujeito, né? E tentar, né, dialogar, aproximar, né? Às vezes traduzir um conhecimento, a gente chama de traduzir o conhecimento, né? De aproximar, né? Talvez trazendo uma linguagem que seja bem mais acessível para uma pessoa que talvez não tenha conseguido entender, ou numa linguagem mais técnica, científica, digamos assim, e tentar, né, produzir, né, um diálogo mesmo, tentar trazer, né, tem vários ambientes durante os atendimentos, durante sala de espera, durante o agente comunitário de saúde, né, que trabalha mais nessa movimentação com os usuários, né, digamos assim, que podem, né, fazer esse trabalho, né, de aproximar, né, esses conhecimentos assim de cada área para que a pessoa tenha acesso à informação de qualidade, né? Então, a equipe de saúde, né, que a gente também está sujeito, né, aos fake news, né, apesar de a gente ser da área de saúde, a gente está sujeito, né? Então, é um trabalho importante também que a gente faz em se atualizar de boas referências, né, de bons conteúdos, mas também pegar isso que a gente atualizou e trazer, né, para a nossa prática, né, para o contato, né, com quem a gente atende, com quem a gente conversa, né? Que muitas vezes não é só o paciente que a gente tá fazendo nosso trabalho, né? De educação em saúde. Às vezes é numa conversa, numa roda de amigos, que às vezes a gente nem sabe que um amigo tem uma crença que a gente não... que tá, né, dentro de uma fake news. Às vezes, numa roda de amigos, sai um dia e encontrou as pessoas que tá dialogando de uma forma propaganda fake news, também é trabalho da gente, né? Invadir esses espaços, né? Entrar nesses espaços e tentar, né, levar um pouquinho, né, desses conhecimentos, digamos assim, de boas informações, vamos dizer assim, para os usuários de forma geral, né? Para a comunidade de forma geral. Sim, e é importante, né, a gente hoje tem um termo, né, que se chama tradução de conhecimento, né, traduzir da academia, né, da universidade para a população em geral, né, os conhecimentos que estão sendo produzidos. Aí também pode ser uma forma, né, de estar orientando essas pessoas. Né, Laís falou um pouco, né, de como identificar, checar as fake news, né, olhar a fonte, olhar a data, comparar, né, informações, verificar os veículos, né, oficiais, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, e a importância também, né, nas unidades básicas de saúde, né, os famosos postinhos de saúde, né, para aquelas pessoas que vê a tecnologia ou a rede social como algo difícil para fazer essa checagem, né, tá na dúvida se aquele medicamento é assim, se o diagnóstico vai por esse caminho ou não, quem procurar para determinada consulta, né? Então, ao invés de perguntar, né, o Google, o famoso, né, ChatGPT hoje, né, vai lá no postinho de saúde, né, na unidade básica de saúde, converse com os agentes, né, comunitários. Isso é muito importante, né? E aí esse papo, né, foi muito legal, né? Espero que as pessoas, né, que acompanharam, né, também puderam, né, também entender um pouco da temática, né, aprender um pouco mais sobre esse tema. E aí eu queria deixar o espaço aberto, né, para que vocês pudessem mandar um recado, né, para quem está em casa, quem está lavando a louça, quem está caminhando, quem está fazendo almoço, ou janta, ou café da manhã. Qual o recado que vocês deixam para essas pessoas? Então, gente, só para atenção, né, em relação às fake news. Elas realmente são muito bonitinhas, parecem ser muito verdadeiras, mas cuidado, porque, né, nem tudo que é bonito às vezes é verdadeiro. Então,
atentar ao que a gente falou, essas questões, para ajudar vocês a não, né, estarem fazendo nada de errado por aí. E é bem nesse sentido mesmo, né? Sempre que receber uma nova informação, uma nova notícia, aquilo que te choca, né? Especialmente nesse sentido, né? Desconfie. Desconfie. Realmente desconfie, porque às vezes pode parecer, né? Bem real, muito verdadeira, né? Às vezes, tal cientista ou tal pesquisador divulgou uma nova pesquisa que encontrou isso e aquilo, que é a solução de todos os problemas, e não é bem isso, né? Se a gente for checar direitinho, né? Talvez não seja tão verdade assim. Então a mensagem mesmo é desconfie, né? Toda notícia que você recebe, especialmente em redes sociais, né? Que a gente viu que tem essa facilidade de compartilhamento, desconfie e fique atento. Né? E para vocês, né, que acompanharam, a gente convida, né, para estar conosco na próxima segunda-feira. Né? O programa vai ao ar toda segunda-feira, né, com um tema diferente, com pessoas diferentes, conversando, né, sobre a saúde, né, sobre temas que atravessam, né, as nossas vidas. Então a gente convida vocês, né, que próxima semana vocês possam estar aqui conosco, né? Porque saúde coletiva de alto nível só aqui.